Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, que prazer, tá? Eu estou muito grato a Deus de poder ter esse privilégio, de poder estar participando desse trabalho que Deus plantou no nosso estado, que abençoou e continua abençoando tantas vidas. Eu estou me sentindo muito privilegiado. Eu quero, antes de mais nada, de continuar fazendo meus agradecimentos acerca da vigília, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Genivaldo, que está recebendo essa vigília. Obrigado, viu, pastor, ter permitido o pastor Joel não só trazer a vigília, mas me convidar. Estou muito honrado por isso, tá bom? Louvar a Deus também pela vida do pastor Joel, da sua esposa irmã Carmen. São uma bênção de Deus para o nosso estado, viu? Que casal abençoado, abençoadíssimo. De vez em quando eu estou lá na igreja deles lá. O pastor deles também, gente boa demais. Pastor Vital não veio, não? Não veio, não, mas leve um abraço para ele lá. Um pastor queridíssimo, uma igreja maravilhosa. Eu estou muito honrado de verdade. Louvo a Deus pela vida do pastor Joel e pela vida da irmã Carmen. Amados, eu estava conversando com o pastor Joel e também com o pastor Vital, esses dias que eu estava pregando lá na igreja deles, em Jacarepaguá, que eu me sentia devedor do Rio de Janeiro. Né? Eu acabei tomando a atitude de ficar sempre fora, e isso não foi legal, tá? Começou a me fazer um mal terrível, de eu não estar vendo os amigos, não estar podendo participar de trabalhos, e eu já vinha colocando no meu coração esse desejo, orando a Deus, para que os irmãos tivessem essa bondade aqui no nosso estado de me convidar. Tantos pregadores, né? Nosso estado é um estado rico, a gente pode ser soberbo nesse sentido, tá? Nosso estado é um estado privilegiado, tem cantores maravilhosos, pregadores espetaculares, e eu acabei me ausentando do Rio, assim, de uma forma brusca. E eu estou feliz, toda vez que eu recebo um convite para estar aqui no nosso estado, eu fico, nossa, mas fico maravilhado, fico feliz de verdade. E hoje eu tive essa dupla honra, estava pregando numa igreja de um amigo, pastor Felipe da Nova Assembleia, e agora aqui na vigília, e eu sou muito grato a Deus por isso, muito grato a Deus mesmo. Quero pedir perdão para os outros pastores que pregaram. Eu estava pregando na Nova Assembleia, eu tinha que ir para casa para descansar um pouquinho, porque ainda pela manhã eu preciso ir para Matipó atender um amigo queridíssimo lá, o bispo Davi Gilberto, que eu devo muito essa amizade, e ele pediu para eu atender uma igreja dele lá em Matipó, e eu não tinha como, é quase família, o bispo Davi Gilberto, e são 600 quilômetros para ir, e 600 também para voltar, e eu preciso ir pregar, voltar para o Rio, que eu pego um voo para São Paulo. Então eu tinha que descansar um pouquinho, daqui eu saio, descanso mais um pouquinho para amanhã, pela manhã, eu poder estar viajando. Então eu quero pedir perdão para quem pregou. Gostaria muito de ter ouvido todos vocês. Alguns a gente ouviu em casa, né? Estava me arrumando, estava ouvindo pela live. Então quero louvar a Deus por todas as pessoas que pregaram aqui, eu sei que são instrumentos de Deus, e não tenho a menor dúvida disso. Foi apresentada também minha esposa, a irmã Cristiane. Claro, né, a gente está praticamente 10 anos juntos. Eu sou um espetáculo, né, diga-se de passagem. Ela quis casar comigo. Sou irresistível. Não entendi o riso dos irmãos, não. Me ofende um pouco o riso de vocês, mas não tem problema. Me deu um filho maravilhoso, que é o Bernardo, e está lá dormindo com a minha sogra. E minha mãe, que também, minha mãe é do manto, minha mãe é do Pentecoste, está me acompanhando, mulher de Deus, demais, a missionária Miriam. Amados, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ser aqui bem breve. Eu sei que vocês já ouviram tantas mensagens poderosas. Eu vi aqui o nosso irmão pastor Luan de Paula, não é isso? Pastor Luan de Paula. Cadê o pastor? Deve ter saído. Que bênção, que maravilha. Então acho que uns 30 minutinhos assim, no máximo assim, 25, 30 minutinhos, eu consigo pregar a palavra de Deus, se você quiser ouvir. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. E eu vou ser bem simples, tá? Não sei se alguns irmãos aqui me conhecem, eu creio que a grande maioria não me conheça, mas eu vou ser bem simples hoje, bem sucinto, e não é indisposição não, é porque eu quero realmente ser direto e incisivo. E como o pastor já falou, é uma terça-feira, né, pastor, que você tem culto aqui. Se eu não voltar aqui ainda esse ano, eu quero que o cabelo das irmãs caiam. As irmãs ficarão tudo careca, todas ficaram. Mas eu não quero que as irmãs fiquem careca não.
só aqui em cima, assim, só na coroa, quero que vai ficar calvão de crias. Michael Tocha, mano, que bênção. Estivemos juntos lá em Cuiabá, e lá na sua igreja, lá em Abreu e Lima. Ano que vem eu estou lá. Em nome de Jesus, lá em fevereiro, estou lá em Abreu e Lima. Nome de Deus. Vamos lá, irmãos. Faça como o pastor Genivaldo ensina vocês. Ele ensina que vocês podem ficar sentados, vocês fiquem sentados. Se ensina que você tem que ficar em pé, você coloque-se de pé. Mas faça como o pastor ensina e abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreve João, o capítulo de número 6. Como eu disse, eu vou ser bem simples, tá? João capítulo 6, o versículo 30. João 6, versículo 30. Os irmãos me contaram, digo amém. Disseram-lhe: que sinal, pois, tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? O que tu opera? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Perdão. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Se você puder e quiser, diga amém. Tome seu assento, por favor. Amados, eu sei que vocês sabem disto, mas não custa nada de verdade lembrar os irmãos que o Evangelho segundo escreve João, nós chamamos de Evangelho tardio. De fato, tá? É o último a ser escrito. Mas existe uma máxima teológica que nós acreditamos que o fato de ser o último a ser redigido não significa que seja o último a estar em circulação. É provável que no primeiro século a igreja tenha herdado uma tradição judaica da oralidade, e provavelmente os relatos aqui descritos no Evangelho segundo escreve João, ou por ele ou por sua comunidade ou discípulos, já circulava de boca em boca. Mas de fato, na questão de ser escrito, é o último a ser escrito. Bom, e o primeiro a ser escrito é Marcos, não é Mateus. E se Marcos foi o primeiro a ser escrito, se tudo estiver certo, por volta do ano 65 depois de Cristo, Marcos não seguiu a Cristo no sentido de vida, não viu a Cristo. Se o viu de forma muito tardia, e apóstolo também não foi. O que nasce uma curiosidade, porque nós temos na composição dos evangelhos 2 apóstolos, tanto Mateus como João. E se eles são apóstolos, como que alguém que não foi apóstolo e que provavelmente, nem sequer viu a Cristo, é que dá o pontapé inicial acerca dos evangelhos? É porque a figura de Pedro é que está ditando o evangelho e Marcos está redigindo. E nós temos bastante fontes sobre isso, no mínimo 5 fontes bastante sólidas, para que eu possa atestar aos irmãos que é Pedro que está citando e Marcos está escrevendo. Mas para poupar os irmãos desse imbróglio todo, eu quero que você tenha em mente que a fonte de Marcos é a fonte petrina. Tanto Mateus como Lucas pautarão o seu escrito também no testemunho de Pedro, não só no testemunho de Pedro, mas também em outras fontes, mas principalmente na fonte petrina. E essa junção de todos esses 3 começarem a escrever pautado no testemunho de Pedro é que faz esses 3 evangelhos serem semelhantes. Então, tanto Mateus como Marcos, e assim como Lucas, inspirando-se nos relatos de Pedro, passam a escrever o seu evangelho. Já João não faz isto. Além de ser tardio, não se preocupa em ser semelhante, em pautar o seu escrito na fonte petrina. Ele é uma fonte que nós não temos noção de onde ele tira esses escritos, mas é uma fonte à parte daqueles 3 primeiros. Mas seria um erro meu também dizer a vocês nessa madrugada que o fato de João ser o último a ser escrito, aquele que não se inspirou na fonte petrina, diferente dos 3 primeiros, que o seu evangelho está tão distante que não há semelhança em nenhuma passagem descrita nos evangelhos. Isso é um erro. Nós temos várias passagens que João descreve e que os 3 primeiros também descrevem. Por exemplo, eu sei que os irmãos sabem disto: caminho sobre as águas, purificação do templo, negação de Pedro, a ministério de João Batista, e por aí vai. São vários textos que João registra, mas que os 3 primeiros também registram. Dentre esses registros similares, a multiplicação dos pães,
que não é o texto que lemos, nós lemos o texto, a história que continua a multiplicação dos pães, ela é retratada nos 4 evangelhos. Desde Mateus a João, todos esses 4 escritores fazem questão de falar da multiplicação dos pães. Eu não sei se é por isso, mas talvez seja por isso que esse milagre seja um dos milagres mais populares que Cristo realizou. Assim como a ressurreição de Lázaro, a transformação da água em vinho, provavelmente a multiplicação dos pães é tão popular que quer os crentes ou não crentes conhecem aqui no Ocidente, onde a cristandade é majoritária, o pensamento, a multiplicação dos pães. Bom, com certeza você conhece esse texto e você esteja mais familiarizado com o registro de Marcos, no capítulo 6, que eu também gosto. E Marcos começa a dizer no capítulo 6 que Cristo é quem decide ir para um lugar afastado. E Cristo indo para um lugar afastado, e algumas tradições dirão lugar deserto, e quando você tiver essa tradução deserto, não a leve na literalidade. A intenção do texto é que Cristo fosse se afastar um pouco do centro urbano, daquele movimento todo. Quando Cristo se desloca para um lugar mais deserto, o texto sagrado diz que a multidão vai com Cristo para o deserto. E indo para o deserto com Cristo, para o lugar afastado, é de interesse da multidão acompanhar a Cristo. Em nenhum momento, nesse primeiro encontro, Cristo sequer convida a multidão. Quando Cristo vê a multidão se deslocando para o lugar afastado, o texto diz que Cristo passa a ministrar sobre a multidão e provavelmente essa ministração acaba se estendendo um pouco mais do que o devido, porque diz o texto que a tarde estava quase terminando e a noite se aproximava. Mais uma coisa que eu quero que você note é que Cristo é quem percebe a fome na multidão. Em nenhum momento, irmãos, a multidão nesse primeiro encontro pedirá alimento, isso não acontece. É Cristo quem nota a fome na multidão e decide intervir naquela situação. Você conhece o texto? Ele olha para os discípulos e diz: olha, com a possibilidade de alimentarmos toda essa multidão? E a resposta é direta: olha, Senhor, não há possibilidade, porque nós não nos organizamos para isto. O dinheiro que temos é para nossa manutenção aqui. E caso se tivéssemos dinheiro, como a gente vai alimentar uma multidão de aproximadamente mais de 3.000 homens, fora mulheres e crianças? Isso é impossível, improvável. Primeiro, porque o dinheiro não dá. Segundo, porque estamos em lugar afastado. E terceiro, porque se tivesse estabelecimento, aonde a gente compraria alimento para essa multidão toda? Se o senhor quer conselho, o senhor não pediu, mas se o senhor quiser um conselho, dá tchau para a multidão. É só despedir a multidão, chegar aqui cedo, já está tarde, ouvir o senhor pregando. Se o senhor der um até logo para eles, um tchau para eles, dá tempo de eles voltarem para casa e alimentarem-se no meio do caminho. O que os discípulos estão dizendo? Não há necessidade de milagre, não há necessidade de intervenção divina. Se eles podem voltar para casa e comer, você não precisa ficar preocupado. É só despedir agora, que dá tempo antes do cair da noite, de eles se alimentarem no caminho. Aí é Cristo quem insiste. É Cristo que diz: não, eu vou alimentar essa multidão. Vem cestos, pães e peixes, ele levanta, tendo dado graças, multiplica os pães e peixes, alimenta a multidão, fazendo sobrar 12 cestos cheios. Eu quero que você note que nesse texto, você não precisa ser nada, tá? Teólogo, nem dominar o grego, ou ser especialista no Novo Testamento, você precisa ser um leitor atento, que você notará que 2 atributos de Deus são destacados. Primeiro, ele é amoroso. Segundo, é misericordioso. Ele se compadece da multidão, e mais uma vez eu friso, em nenhum momento a multidão pediu para comer. É ele quem olha e diz: não, eu vou me colocar na situação desse povo. Vieram atrás de mim sem eu convidar, chegaram aqui, ouviram a ministração, não pediram pão, não pediram para ir para casa, e eu não vou deixar esse povo voltar para casa com as mãos vazias. E uma terceira característica seria a capacidade de Deus de ser provedor, a sua provisão naquele lugar deserto. Se você leu esse texto dessa forma até hoje, não há equívoco nenhum, você está lendo o texto perfeitamente. O problema é que esse texto não se encerra assim. A história dos pães não se encerra, ele multiplicou os pães, alimentou o povo, e aí o povo foi para casa e acabou a história. Muito pelo contrário. Marcos, no capítulo 6, no versículo 52, você já leu, talvez não percebeu. Marcos diz: e os discípulos não haviam entendido o milagre dos pães. Por quê? Porque o coração estava endurecido, e é assim que o texto sagrado nos ensina. Se Marcos está registrando isto, e é Pedro que está ditando, nesse momento que Pedro está contando para ele acerca do milagre da multiplicação dos pães, Pedro diz para Marcos: escreve aí, não deixa passar em branco, que quando vimos o milagre da multiplicação dos pães, nós vimos entendido a questão do milagre, ou como o milagre havia sido feito, ou como o pão havia sido multiplicado. Nós não entendemos, porque o nosso coração
estava duro como pedra. Então, já começou aqui a ficar estranho o texto, porque, primeiro, se dava para o povo ir embora para casa e comer, não tinha necessidade de Cristo intervir. Segundo, como é que os discípulos que viveram, comeram, ficaram lá com Cristo, viram o milagre, estão dizendo, não faz sentido esse milagre da multiplicação dos pães e ainda o acréscimo, o coração estava endurecido. Então, parece que a multiplicação dos pães não é para forrar a barriga de ninguém. Existe algo além da multiplicação dos pães, de provisão, amor, misericórdia. Então, para a gente chegar nesse entendimento, o que provavelmente pode estar além da multiplicação dos pães, Provérbio 25, verso 11. E o proverbista no Provérbio 25, verso 11 dirá, com maçãs de ouro e salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo, e a palavra salva ali em hebraico é mais que outro, que é uma rede reticular produzida por ourives, que foi formada de prata. Então, para que você entenda, a distância que entre A e mim, os irmãos, vocês vão perceber nessa distância que o microfone tem nessa parte vários orifícios, vários buraquinhos, porque quanto mais distante você está, a sensação, não é que acontece, mas a sensação que dá é que esses buracos são comprimidos, eles não estão se deslocando, mas a distância não te permite fazer com que o seu olho penetre além dessa capa. Por mais que ela tenha furos, a distância faz com que os furos e o seu olhar não penetrem. Mas quanto mais próximo da masquiote você está, você consegue fazer com que o seu olhar penetre essa malha reticular e você enxerga o que ela está ocultando. Então, o que tem valor de verdade não é a malha, é a maçã de ouro que está oculta. Então, quando você lê o texto apressado, amor, misericórdia e provisão. Quando você se aproxima do texto, penetra os olhos, você diz, opa, existe algo além da multiplicação dos pães, e por isso eu escolhi o texto joanino. Por que eu escolhi o texto do Evangelho segundo escreve João? Porque tem 3 versículos aqui importantíssimos para o nosso entendimento. Primeiro, João dará uma informação no versículo 4 que nenhum dos outros 3 dará. Qual é a informação? Que Cristo multiplicou o pão na Páscoa. Qual é a festa, irmão? Páscoa. A Páscoa é uma das festas mais queridas do povo judeu, e a Páscoa estava acontecendo lá em março, abril, no dia 14 de Nissan. Então, nós não sabemos se no dia 14 ou para frente, Cristo está operando esse milagre. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha na cabeça é a palavra Páscoa. Qual é a palavra, irmãos? Páscoa. Segunda palavra está no versículo 30. Qual é o sinal que você faz? Então, a segunda palavra é sinal. Terceira, versículo 31, maná. Então, nós temos 3 expressões que a gente já começou a puxar malha e a maçã de ouro começou a aparecer. Quais são as expressões? Páscoa, sinal, maná. Páscoa, sinal, maná. Páscoa, sinal, maná. Nós chamamos isso de contexto imediato. Então, quando você lê o texto e o próprio texto começa a te dar indicações do que ele está querendo dizer, chamamos de contexto imediato. Então, nós temos Páscoa, sinal, maná. Páscoa, sinal, maná. Por que isso é importante? Preste atenção como as coisas começam a fazer sentido. Quando o povo vai para lá e não pede a Cristo intervenção, e Cristo senta o povo na Páscoa, isto é um sinal para o pensamento judaico da distinção de Messias para profeta. Explica melhor, pastor Carlos. Estou aqui para isto. Bom, se você falar assim, Cristo é o Messias porque ele ressuscita mortos, não faz sentido, porque existem profetas que também ressuscitaram. Não, Cristo é o Messias, é o Senhor dos senhores, porque ele parou a tempestade. Tem profeta que diz, segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu. Olha, Cristo é o Messias porque fez isso. Então, existem vários profetas no Antigo Testamento que realizaram coisas extraordinárias. O que faz ele se distinguir de profeta para Messias são várias características ou vários quesitos que ele precisa cumprir para que ele se manifeste enquanto Messias. Dentro desses pontos elencados, para que ele seja diferenciado entre Messias e profeta, existe uma ideia na cabeça judaica de que o Cristo, quando viesse, ou o Messias, quando se manifestasse, ele iria alimentar o povo com um pão milagroso. Está altamente documentado na fé deles, tá bom? Então, eu vou citar aqui 3 documentos. Existem vários, mas eu vou citar 3 documentos para vocês aqui. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Vamos lá? 3 documentos. Quais são esses documentos? É o Midrash. O Midrash, na verdade, é uma série de comentários rabínicos, mas você tem que tomar cuidado, tá? Porque o judeu, ele delira um pouco, tá? Então, existem coisas que ele começa a passar do limite, não só na interpretação, mas na forçação de barra, como acreditar que Jacó tinha força de 100 homens. Não dá, né? Então, eu quero que você tome cuidado, mas as profecias estão bem estruturadas. Então, o que ele diz, por exemplo? Eles dirão que o Messias, quando se manifestasse, segundo o Êxodo 16, quando Deus faz o maná descer, eles dirão, olha, nós não encontraremos o maná nessa era, mas na era do porvir. Quando ele diz uma era do porvir, o que eles estão afirmando? Quando o Messias se manifestar, haverá o maná
como houve no Egito. Outro texto, comentando sobre Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória, eles dirão, assim como o primeiro Redentor vos alimentou com o pão do céu, o segundo Redentor também fará. O Redentor ali seria Moisés, o segundo Redentor seria o Messias. Então eles estão dizendo, quando o Messias se aproximar, eu quero que vocês notem isto, ele fará esse mesmo sinal operado por Moisés. Terceira e última expressão, ainda também no Midrash, eles dirão, olha, o maná, ou ele, tem sido preparado para os justos na era do porvir. Todo aquele que crê, comerá ou provará dele. Então eu quero que você entenda que esses três documentos estão dizendo o quê? Quando o Messias aparecer, quando o Salvador, o ungido, o prometido, o aguardado, ele se manifestar, um dos sinais que ele dará, ele vai fazer vocês comerem um alimento milagroso, semelhante ao maná que desceu no deserto. Quando ele fará isto? Josué capítulo 5, versículo 10 ao versículo 12, tem que ser na Páscoa. Se o Messias multiplicar pão, se alguém fizer pão ou alimentar vocês em dezembro, em julho, em janeiro, não é o Messias. Para ele fazer isto, tem que ser na Páscoa. Então, quando o povo vai até Cristo, senta no deserto, todos com fome, pega um pão, multiplica o pão, alimenta o povo, eles dizem, esse é o Messias. Tanto é que quando Cristo multiplica o pão, imediatamente, diz o texto, eles começam a dizer, nós temos que coroar esse cara, é ele o Messias, é ele o que os textos prometeram, é esse o Rei dos Reis, é esse o Senhor dos Senhores. Quando eles querem coroar a Cristo, ou nomear a Cristo como rei, Cristo diz, não, agora não é rei, agora a minha vinda é como servo, eu não quero ser coroado. Cai a madrugada, Cristo sobe o monte, desce o monte, atravessa a tempestade, e quando ele chega do outro lado, quem é que está guardando ele? O bendito do povo que acabou de comer o pão. Da primeira vez, Cristo recebe com alegria. Da segunda vez, o culto está diferente. E aí Cristo começa a dizer para o povo, entre outras palavras, estou com saudade do primeiro culto. Por que saudade do primeiro culto? Porque é o mesmo povo, é vocês mesmos, não é? Somos nós. Eu sou Cristo, só tem eu de Cristo, sim, Senhor. Então, é o mesmo público, é o mesmo Senhor, mas por que o culto está diferente? No primeiro, vocês vieram até mim, sem se importar se era deserto, se era pela manhã, se era até a tarde, se o culto ia se estender mais, se o culto não ia se estender, sem nem pão pedia, nem fome vocês sentiam, porque estavam presos à minha ministração. A sede, a fome de vocês era de ouvir a minha palavra, não o que eu ia fazer, mas o que vocês iam receber ouvindo. Eu é que não tinha fome, eu é que gerava providência, eu é que entrava na vida de vocês, eu é que provia, eu é que me compadecia, nem abrir a boca vocês precisavam, mas o segundo culto mudou. Ao invés de vocês virem a mim, só por mim, ao invés de vocês chegarem para ouvir eu falar, vocês não vieram mais assim, vocês agora querem o pão, nem o sinal vocês querem mais. Já começou a ficar estranho mais uma vez, porque pão e sinal no texto deveria ser a mesma coisa. Imagina os irmãos aqui, todos vocês com fome, eu pegar um pão, levantar o pão, dedo dado graças, colocar o pão na sacola, a gente tira um pão da sacola e vai saindo pão, vai saindo pão, vai saindo pão, vai saindo pão. Você come, se alimenta, sacia, volta para casa levando o pão para a família. Então o pão e o sinal deveria ser a mesma coisa, mas que está dizendo, uma coisa é o pão, outra coisa é o sinal. Vocês não estão entendendo, dava tempo de vocês comer em casa, dava tempo de vocês comer em casa. Se eu multipliquei o pão, não foi para encher a barriga de vocês, foi para dar um sinal. Qual é a diferença de milagre para sinal? É que sinal distingue, tá? Sinal aponta, sinal caracteriza alguém. Então o que isso está dizendo? Não foi para forrar a barriga de vocês, foi para revelar a vocês quem eu sou, quem são vocês e como vocês devem me servir. Bom, o que ele está querendo dizer com isso? Quando o povo ouve isto, o povo começa a dizer para Cristo, Senhor, tá bacana então, já que você quer que eu adore como adorei no primeiro culto, é fácil, não tem problema. Já que você quer que eu adore como eu adorei lá quando aceitei você, não tem problema. É fácil o culto voltar a ser o mesmo. Como é que o culto volta a ser o mesmo? É só o Senhor dar um sinal. Se o Senhor der o sinal, a gente volta a glorificar na mesma intensidade. Se o Senhor não der sinal, aí não dá para fazer, porque o culto não fará sentido. Porque o sinal que nós queremos é o que aponta o texto bíblico. Para eu saber que você é Deus e não é profeta, me dá um sinal. Não é surdo ouvir, não é mudo falar, não é cego enxergar. Nossos pais comeram maná no deserto. Agora o Senhor tem que dar o sinal.
deita o maná aqui na minha boca, tá? Se o Senhor colocar o maná na minha boca, aí eu dou glória a Deus mais forte. Se o Senhor não colocar o maná na minha boca, eu não vou levantar o braço. Se o Senhor botar o maná na minha boca, eu prometo que eu pulo da cadeira. Se o Senhor não botar o maná na minha boca, nem a mão eu vou erguer. Só depende do Senhor. Com o maná fica bom, sem maná não faz sentido. Cristo olha para o povo e diz, já começaram errado. Primeiro que nem foi Moisés que alimentou vocês. Moisés não tem poder para alimentar ninguém. Quem alimentou vocês foi meu Pai que está sentado no trono e fez chover pão do céu para vocês. Segundo ponto, maná não é pão, tá? Maná significa o que é isto. Nós não sabemos o que o maná é. Sabemos que, segundo Êxodo, capítulo 16, o maná era doce, tinha gosto de mel. Os judeus dirão uma coisa, que o maná produzia o sabor do desejo daquele que mastigava. Eu não sei, não comi o maná, eu só sei que o maná, segundo Êxodo 16, tinha gosto doce. Qual era o doce, irmão? Qual era o gosto, irmão? Doce. Então Cristo está dizendo, vossos pais tiveram a boca doce 40 anos. Eu não estou dizendo que os vossos pais comeram doce só um ano, 40 anos com a boca lambuzada de doce, 40 anos comendo desejo, 40 anos comendo milagre, porque maná não era produzido pela mão deles, caía do céu. É 40 anos, não é vivendo, não é vendo, é comendo, se alimentando e internalizando o milagre. E quer saber mais? Vossos pais pereceram, mesmo comendo milagre, mesmo com a boca adocicada. E se fosse o suficiente, está com a boca doce, por que é que pediram codorna? Então significa dizer que desejo saciado é bom, mas depois perde a graça. É como amor platônico, só faz sentido enquanto eu não tenho. Depois que tem uso, abuso, perdeu o valor, perdeu a graça. Por isso o maná tinha que cair todo dia e tinha que vir codorna todo dia, porque sem a boca doce, em vez de me adorar, o povo murmurava. De dura servir significa cabeça dura, não baixava a cabeça. Então me adorava condicionado à boca doce. E se a boca não ficasse doce? Estava melhor no Egito, queria voltar para o Egito, quero descer para o Egito, estava melhor no forró, eu queria mesmo é o pagode. Lá fora não era assim não, era cachaça, era vodka, uísque, e as coisas se resolviam assim. Eu gostava mesmo era de segurar o fuzil. Do que adianta ser crente e estar com a boca amarga? Moisés, você não disse que era festa? Aceitar Jesus não era festa? Eu aceitei Jesus, estou com a boca amarga. Se Deus não adoçar minha boca, eu vou voltar para o Egito, hein? Se Deus não adoçar minha boca, eu prefiro voltar a ser escravo. Vossos pais, tendo a boca adoçada há 40 anos, não conseguiram sossegar na fé. Agora o que eu estou oferecendo para vocês, não é uma boca doce hoje, que vai amargar no sábado. O que eu estou oferecendo para vocês, não é um pão que vai te alimentar hoje, e amanhã, ou daqui a algumas horas, sua barriga vai continuar rongando. O que eu estou te oferecendo agora, não é um pão que adoça a boca agora, e que amarga daqui a pouquinho. Eu estou te oferecendo o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E acrescento, hein? Quem comer do pão nunca mais tem fome. Quem tomar do meu corpo nunca mais tem sede. O que Cristo está colocando na mesa é o que nós chamamos de Santa Ceia, ou para alguns Eucaristia. O que significa dizer que Cristo está dizendo, você tem que decidir, ou você me serve pela comunhão, ou você vem aqui só para adoçar a boca. Você precisa saber o que você quer da vida. Ou você vem para Jerusalém porque você me ama, ou você quer subir só para adoçar a boca aqui embaixo. Se a sua preocupação em me adorar está vinculada ao quanto eu posso adoçar a sua boca, sua adoração não vai durar muito tempo. Por que não durar muito tempo? Porque em determinado momento, uma parábola é narrada e aqui concluo. Qual é a parábola? Um moço chegou a Cristo e disse, Senhor, 2024 não está legal para mim não. Por quê? Porque minha boca não está doce. Meu pai morreu, deixou uma herança e o meu irmão tomou minha herança toda. Quer adoçar minha boca não, Senhor? Eu quero te adorar, mas só se o Senhor passar na minha casa e mandar meu irmão dividir minha herança. Isso disse, eu tenho um cara de advogado, eu sou teu servo, eu tenho que fazer o que você quer, eu tenho que adoçar tua boca para você se alegrar, eu tenho que te causar arrepio para você pular. Você está equivocado. Eu sou senhor e você é servo. Mas é que a sua preocupação é o terreno que você vai ganhar, a porta de emprego que você vai entrar, o carro que você vai dirigir, o seguidor que você vai ter. Vou te contar uma história. Qual a história? Um homem saiu a semear e semeando, colheu mais do que esperava. E aí Jesus, ele olhou para o celeiro e disse assim, não vai caber, é muita bênção para pouco bolso. Então o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse celeiro, vou aumentar o celeiro, vou pegar tudo que colhi e vou enfiar lá no celeiro. E assim ele fez. Quando ele concluiu o celeiro e colocou tudo que havia colhido,
doído, ele olhou e disse, agora 2024 ficou uma delícia, agora o culto faz sentido, agora eu vou entrar marchando, porque eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, eu vou dormir, vou descansar. Veio uma voz do céu e bradou, olha que maluco, ainda essa noite pedirão a sua alma. Em outras palavras, você está tão preocupado com o que você vai viver aqui embaixo, que às vezes você pode trabalhar 5 anos para comprar o carro que você quer, botar a chave na ignição e morrer sentado no banco, e nem dar uma volta com o teu carro. E aí Cristo arremata a parábola dizendo, do que adianta, Caxias, ser rico aqui embaixo e pobre diante de Deus? Aí Cristo olha para a multidão e diz assim, olha, vocês têm que aprender uma coisa. Aprender o quê? Vocês estão em Caxias, mas quem disse que vocês pertencem a Caxias? Vocês estão no Brasil, mas quem disse que vocês são brasileiros? Aqui vocês são peregrinos, tá? Aqui vocês são passageiros. Vocês estão aqui, mas vocês não pertencem a isto aqui. Então não viva como esse povo aí vive. E como é que esse povo aí vive? Melhor é ter do que ser. Na verdade, eu sou o que tenho. Tanto eu sou o que tenho, que para ser blogueiro, eu tenho que ir no shopping, bater foto no carro que não é meu, para manter uma aparência que eu não sou, porque o que vale é o que eu tenho, e não aquilo que eu sou de verdade. Como é que anda o povo do Rio? Que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir. Que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir. Que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir. Que eu vou comer, diz, para com essa maluquice. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você vive para cima, ou você vive só para baixo. Ou você é escravo de Deus, ou você é servo do dinheiro. Você tem que decidir o que você adora, porque a avareza, a idolatria, segundo o próprio apóstolo Paulo, escreve em 3 epístolas. Ou você serve só material, ou você vive para o espiritual. Até porque, quando foi que a vossa ansiedade aumentou um côvado na sua estatura? Em outras palavras, quando foi que você no desespero fez um dia de 24 se tornar 38? Nunca aconteceu. Quando foi que no desespero você diz, eu quero que o dia acabe, o dia de 24 virou de 15 horas? Não existe isso. O dia sempre será de 24, sempre será de 24. O que eu faço então? No desespero, viva conforme as suas forças. Mas Senhor, e se a minha força não pagar a minha conta? Se a sua força não pagar a sua conta, você não precisa se desesperar. Só se desespera quem vive para baixo, atrás de celeiro e atrás de mamon. Mas quem tem comunhão para cima, quando a sua mão não alcançar, olha os pássaros. Alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus. Não plantam, não são fazendeiro, não tem salário, e tem pássaro que é gordinho, porque Deus leva a comida na boca do pássaro. Olha os lírios, nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como ao lírio. Não vão em ateliê, não frequentam shopping, não conhecem alta costura, não entende de marca, mas Deus pega uma agulha e costura para o mato. Se Deus cuida de pombo e cuida de planta, não vai cuidar de você, que é o alvo do adorador. Alguém já está entendendo, está glorificando a Deus? Vai melhorar e você vai compreender. Compreender em que sentido? Simples. Quem come do meu pão nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome. O que está dizendo é o seguinte: quando alguém me recebe, todas as suas necessidades são saciadas na minha presença e não só naquilo que você tem. Eu me lembro, que sempre conto isso, quando eu medito nesse texto, que eu novo convertido, com 6 meses de evangelho, pastor Joel, ainda carregando o tridente de Satanás, porque eu era endemoniado, bem endemoniado. Então, na verdade, eu gostava mesmo, era da coisa do mundo. 6 meses de evangelho naquele tempo, você não tinha muita coisa. Ou era Bíblia ou era oração. Então, eu peguei uma Bíblia e ia trabalhar com a Bíblia debaixo do braço. E eu estava no período militar e ninguém queria me contratar porque ainda não tinha tido a reservista. Eu fui trabalhar de madrugada para dirigir o carro, trabalhava no estacionamento, e encontrei um amigo com um surdo nas costas, um instrumento surdo. E ele veio descendo e disse assim: para onde você vai? Me chamou pelo apelido. Eu disse para ele: rapaz, eu vou trabalhar, eu estou trabalhando de manobrista ali num estacionamento. Ele disse: quanto você está ganhando lá? Quanto estão te pagando? Eu disse X. Ele disse: não, rapaz, larga de ser bobo, toca comigo lá hoje. Se você tocar lá para nós o tantã, eu prometo para você que dobra o valor, porque eu era bom do negócio, eu dobro para você o valor. Eu disse para ele: não vai dar, eu não vou poder ir não. Ele disse: por que você não pode ir, rapaz? Eu estou te pagando o dobro, é só tocar 2 horinhas de pagode, você ganha dinheiro e volta para casa. Eu disse: não vai dar, agora eu sou um crente, agora eu sou um Bíblia, agora
agora eu sou da aleluia, não vai dar para tocar pagode e servir a Deus ao mesmo tempo. Ele disse assim, rapaz, olha que ridículo, vocês crentes são tudo fanático, qual é a necessidade disto? Você aceitou Jesus, não pode mais tocar, aceitou Jesus, não pode mais sambar, aceitou Jesus, não pode mais ir para a noite, aceitou Jesus, não pode mais curtir. Eu disse, pois é, não é isto, é que quando eu não tinha Jesus, eu queria viver adoçando a minha boca com as coisas de baixo, então para mim as coisas só faziam sentido se a minha boca ficasse doce conforme o desejo que eu comia. Mas depois que eu aceitei Jesus, Ele não me deu carro, não me deu dinheiro, não me deu casa, mas puxou uma cadeira na mesa e disse assim, ó, senta aqui, que hoje tem um alimento diferente para você se saciar. Depois que eu comi do corpo dele e depois que eu bebi do sangue dele, todas as delícias aqui embaixo já não fazem mais sentido e a minha boca grita como a do salmista, eu desejo habitar todos os dias da minha vida na sua casa. Aquela irmã já entendeu, está glorificando a Deus. Deixa eu tentar ser mais claro. Temos dois tipos de crente nessa vigília e eu não quero ofender ninguém. Quais são os tipos? Os que vieram aqui condicionar a adoração com a boca doce e os que vieram adorar pela comunhão que receberam através da cruz do Calvário. Então quem vem adorar com a boca doce, ele mede o nível da vigília conforme quem está cantando, quem está pregando, se o louvor foi afinado, se a bateria está certinha, se o ritmo é esse, se eu senti o arrepio. Se não for do meu jeito, eu também não abro a boca. Não adianta mandar eu levantar a mão que eu não levanto, só glorifica o seu sentir. É que você está acostumado assim, se ele não fizer o que você quer, sua vontade é voltar para o Egito. Então por isso a membresia atual está cíclica, não se prega mais a Bíblia, só se prega o que dá comichão nos ouvidos. Eu sei o que dá certo e ofereço o que dá certo, não para Deus ser adorado, mas para adoçar a boca da igreja. Então por isso quem vem para a igreja não fica mais firme. O público de segunda não é o de terça, o de terça não é o de quarta, o de quarta não é o de quinta, porque botamos uma bancada de milagre, cada um pega o que quer, cada um recebe o que quer e nunca mais aparece. Eu não tenho idade para ser saudosista, estou caminhando para 37 anos de idade, mas vou dizer sem medo de errar, eu não tenho saudade da Assembleia de Deus que eu fiz parte, não tenho saudade, tá bom? Tudo era pecado, assistir Pica-Pau era pecado porque era o espírito do malandro, passar Inê no cabelo era pecado porque era o inimigo, andar de salto alto era pecado as irmãs porque andava como cavalo cascalejando, era só maluquice. Entretanto, o povo orava, pastor Genivaldo, o povo era do jejum e ninguém desviava à toa, apanhava e não saía da presença, porque o nosso alvo não era boca adoçar, era a vida tá doce servindo a Jesus na cruz do Calvário. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus. Mas de um tempo para cá, a gente está emprestando o microfone para vendedor de sonho. A gente está emprestando o microfone não para quem conhece a Bíblia, mas para quem tem técnica de pregação e para alegrar a multidão. É milagre, é facção, é relacionamento tóxico. O culto está tão centrado no teu umbigo que quando o culto não é para adoçar a tua boca, não tem glória, não tem aleluia, foge da igreja e desvia. Então volta a segurar fuzil, você não gosta? Então volta a fumar maconha, não é melhor? Então entope o nariz de cocaína. O meu negócio não é adoçar a boca num carro zero, na fama, em seguidor. Minha boca foi adoçada em João 3,16, pois Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho. Alguém recebe isto? Levante a tua mão mais alto que você puder e eu vou concluir. Essa mão que você levantou, coloque no ombro desse crente que está ao teu lado. Não faz o educado, não me faça o fino. Chacoalha esse crente para perturbar mesmo, para irritar mesmo. Vai dizer para ele assim: olha, você só glorifica com a boca doce ou você glorifica porque ele tirou você daquele pagode, daquele forró, do baile funk, escreveu o teu nome no livro da vida. Só quem é grato pela comunhão, dá um pulo dessa cadeira, um grito de glória. Se você entende essa verdade, isso. Oh, glória. Eu entendo isso. Eu disse que seria simples, e estou sendo muito simples, e encerro agora. Eu não estou entendendo a crentaiada. Você vem no culto de domingo, é um culto. Você volta na terça, parece que é outro povo. O Deus mudou?
Ou é você que está esperando a boca adoçar? Eu não entendo. Esses dias eu entrei no Instagram. Ó, irmão, eu não tenho a menor paciência para uma geração maluca. Um cantor, para cantar muito. E eu peguei ele. Eu estava esperando a gente se encontrar. Porque eu sou da época do bigode com bigode. Eu sou de 87, eu não sou de 2000. Eu não uso cueca rosa. Ok? Então, vou parar de cantar. Ele postou isso. Vou parar de cantar. Meu vídeo não dá engajamento. Então desvia, meu filho, não canta. Você não está entendendo que isso aqui é privilégio. Está entendendo, meu? Está aqui, não é uma obrigação. Está aqui, não é pagar serviço. Aqui ninguém bate ponto e nem cartão. O anjo não foi na tua casa, tirou a espada, colocou na tua costela e disse: vai adorar, vai ficar com a boca fechada. Eu não sou calvinista, não sou fatalista. Eu vim aqui porque o que ele fez em mim, minha mãe não pôde fazer, meu pai não pôde. Alguém está entendendo essa palavra? Levante as duas mãos, daqui a pouco eu continuo. As duas. Não baixe a sua mão, não baixe a sua mão esta madrugada, e não passará dessa madrugada. Você não chega mais na igreja arrastado, com essa boca travada, com esses olhos arregalados. Você entra saltando na presença do Rei. São os adoradores que chegaram essa madrugada. Um minuto de glória a Deus misturado com aleluia. Meu Deus, já começou. Eu quero ouvir quem tem o glória. Eu quero ouvir quem é o adorador genuíno mesmo. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Eu quero ouvir quem tem. Quem tem, quem tem. Eu espero você glorificar. Um minuto de glória. Não pare de adorar. Ninguém aqui deveria estar aqui se Jesus não te salvasse. Sabe-se lá Deus o que você estava fazendo essa madrugada. Abra a tua boca, seja grato. O pão vivo desceu e saciou a tua fome. Seja grato. Tome seu assento, um minuto e eu encerro. Que maravilha. Deixa os vasos adorar, deixa os vasos em paz. Não se meta na vida de quem é vaso. Te calavachuri cantaramassuri andaraia. Receba agora essa presença. O pão vivo desce. Olha, eu preciso encerrar. Por que eu não vim antes, hein, Joel? Um povo sensível desse. Uma mensagem simples, povo. Diga glória a Deus aí por essa igreja maravilhosa e pela visão de celebrar. Vê um tempo estranho, pastor Gemal. É gente escrevendo um livro que nunca estudou. Mal sabe escrever o português. Seja humilde, irmão. Seja humilde, irmão. Para de ser vendedor de sonho, para de ser sofista. Senta para aprender primeiro, calma. O pessoal fala para mim: você não sou seu livro. Eu disse: calma, eu estou estudando ainda. Ô pastor, 20 anos pregando? Sim. E Moisés Martins? Pastor Adalberto Teles? Camarada que é doutor em teologia bíblica. Não tem livro publicado. Calma aí, irmão, muito devagar. Eu não estou aqui para ser artista. Opa. Eu vou parar, você não quer ouvir não. Quem você não quer ouvir não? Quem quer ouvir aí, diga glória a Deus o mais alto que você puder. Eu vou concluir.
Você quer ver uma coisa que me irrita? É quando acaba o culto, pastor Nival, o pessoal fala assim, ó, posso bater uma foto com você? Pode bater uma foto comigo. Isso é um direito seu, você é meu irmão. Como é que eu não vou bater uma foto com você? Olha o nível que a gente está chegando de maluquice. Aqui eu não estou para brilhar e adoçar a minha boca. Aqui ninguém abandona ministério porque a boca está doce, a boca está amarga. O que ele me deu é emprestado. O dia que ele falar, negrinho, acabou para você, acabou para mim. Fica diploma de teologia, fica hebraico na parede, fica tudo fora. O que faz acontecer é o pão vivo que desce e alimenta o povo com a sua presença. Diga glória a Deus mais alto aí. Diga glória a Deus, é isso. É isso. Olha, tive até esses dias aí um rapaz mandou o livro para mim, dá uma olhada, pastor, na capa do livro, comentário exegético, já tira aí, porque não é exegético, não é não. Você fazer uma exegese de 4 versículos, às vezes demora anos para você fazer uma exegese, análise morfológica, análise semiótica, e etc. Vamos pregar Jesus. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus aí. Vamos falar de Jesus, mas deixa isso para lá. É porque vigília é bom que a gente pode largar esses negócios, pode largar o doce. Para concluir, a festa da Páscoa é celebrada por um jantar. Celebrada por um? Jantar. Irmãos, eu poderia falar que o jantar é um ceder, porque de fato não é um jantar qualquer. Porque quando eu falo jantar, vocês querem ouvir ainda? Diga glória a Deus, irmãos. Senão, pá. Rapaz, eu estou soberbo, hein? Escuta, estou brincando. Ó, pastor Joel, eu encerro. O jantar, pastor Joel, não pode ser chamado de jantar, porque ele é um jantar cerimonial. Jantar a gente come o que quer. Na cerimonial você tem uma bandeja de prata. Sabe o bandejão que você tinha no colégio? Quem lembra disso, diga amém. Não lembra do bandejão, não? Aquele prato que tem vários compartimentos. Aqui era a mesma coisa, ela tem vários compartimentos, você vai colocando os alimentos, cada alimento representa um período do Egito. É profundo demais. Quem quer saber o nome dos alimentos, diga glória a Deus. Se inscreve no curso que eu vou lançar. Me abençoa. Me abençoa. Mas para encerrar, para a festa ser celebrada, Deus diz assim para Moisés, escreve aí e diga para o povo o seguinte, olha, os pais dirão aos filhos, os feitos que eu fiz. É o pai. Então o judeu não precisa ir para a sinagoga. Sinagoga na igreja. Então ele não precisa ir para a sinagoga para celebrar a Páscoa. Alguns vão, mas é bem raro. É uma coisa familiar. Tu escuta aqui que eu encerro, prometo. É uma coisa familiar. Aí, pastor Joel, quando você senta na mesa com seus filhos, o filho deve perguntar para o pai. A primeira pergunta é a seguinte, pai, por que essa noite é diferente das demais? E aí começa a Páscoa, tá bom? E aí você tem um manual chamado Haggadah de Pessah, que é o manual da Páscoa para a celebração da Páscoa. É belíssimo, tá? E aí depende, porque cada linha judaica tem o seu pensamento. É igual a igreja, tá? Tem batista, metodista, assembleano, mesmíssima coisa. Para cada um tem um entendimento, tem uma mensagem, às vezes mais mística, às vezes menos mística. Nem todo mundo é místico, nem todo mundo é cabalista. Cada um tem o seu jeito, igualzinho a igreja. Quando eles sentam na mesa e começam a narrar, os alimentos vão sendo ingeridos. Só que como é o filho que faz a roda girar com a pergunta, na sua casa pode ter 4 tipos de filho. Quantos filhos? Não é que você tem 4 filhos, é que o seu filho pode ser um desses 4 aqui. Então, para encerrar, eu vou falar de um filho só e passo o microfone para o pastor Joel. Um filho só. Os 4 aparecem no texto. Literalmente aparecem no texto. Mas eu vou citar um só e passo o microfone. Quais são os filhos? O filho sábio, o filho maldoso, o filho tolo e o filho justo. Desses aí, só presta o justo. O resto não está bem. Precisa dar um conserto. Quem é o sábio? O sábio maldoso está no pé de igualdade, porque o sábio trabalha com o intelecto. Então, para o sábio fazer as coisas, ele precisa ter sentido naquilo que está fazendo. Se não fizer sentido no intelecto dele, ele diz assim, olha, não fez sentido, eu também não quero. Então, eu vou te explicar. Quando ele vê os alimentos ali, pastor Givaldo, quando ele vê toda aquela cerimônia, ele fala assim para o pai, pai, nas outras noites a gente mergulha alimento no prato, se quiser, se não quiser não mergulha. Nessa noite a gente tem que mergulhar um alimento 2 vezes. Por quê? Outra pergunta, pai, nas outras noites, quem quiser comer certinho come, quem quiser comer deitado come. Nessa noite a gente tem que comer se reclinando na mesa. Por que todo mundo tem que se reclinar na mesa? A pergunta parece legítima, mas ele está perguntando, aonde isso se encaixa nesses 3 tipos de lei? Porque nas leis, nós temos 3 tipos. Quantos tipos? 3. Cerimoniais, legais e suprarracionais.
Por exemplo, lei cerimonial você já entendeu, que é a lei que liga o culto a Deus, lei ética, civil, moral, não matarás, não roubarás, honra pai e mãe, etc. E suprarracional não dá para entender. Não dá para entender, tá bom? Você entende o simbolismo, mas não entra na cabeça a ciência da ordem. Vou te dar um exemplo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, não pode comer peixe sem escama. Não adianta, judeu não come camarão, não come lula, não come polvo, não pode comer. Se você perguntar por que não pode, eles não sabem explicar. Não pode comer carne de porco, não sabe explicar. Não mistura carne com leite, não sabe explicar. São ordens que estão além da racionalidade. E no Novo Testamento? Tem, pelo menos uma. Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será o quê? O que salva, irmão? Batismo ou a graça? Responda, batismo ou graça? E por que você tem que entrar na piscina? Me explica. Quando você está descendo na piscina, você está o quê? Morrendo, sim ou não? Já viu morto ser enterrado na água? Então, simplesmente vai ser o quê? Entra numa cova e brinca de morto. Ele diz, entra na água. Então, você está entendendo que eu posso explicar para você o simbolismo. Mas por que ele manda? O salvo tem que tomar um banho? Não dá para entender. E por que você faz o que você não entende? Porque servo não discute ordem dada. Quem discute ordem dada é sócio. Então o sócio senta na mesa e diz assim, isso aqui fez sentido, isso aqui é para mim, isso aqui é para o outro, isso aqui eu não quero não, isso aqui é gostoso, isso aqui é amargo. O sócio discute, e o servo diz assim, não. Por mais que eu não entenda, eu confio na fonte que está emitindo a ordem. Aonde está o filho sábio? Versículo 30 e 31. Para fazer sentido, eu quero maná. Se não tiver maná, não faz sentido. Se não tiver sentido, eu não sirvo. E se eu não sirvo, eu vou embora. Aí Cristo diz, não pode ir embora. Hoje não tem boca doce. Hoje tem um pão vivo. Hoje tem eu. Você quer mim? Você me quer? Não quero. Então ele diz, então pode ralar. Quando o povo vai embora, fica 12. Aí ele diz para os 12, vocês estão esperando também? Mete o pé vocês também com eles. Os 12 disseram, nós não estamos aqui com a boca doce. Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida, levante as suas mãos que eu já encerrei. As duas. Não baixa não, é as duas. Não baixa não, que é as duas. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Para o Egito não dá para voltar, para a Babilônia muito menos. Quem lançou a mão na arada e olha para trás não é digno da colheita. Já que você começou a subir para Jerusalém, entenda, teu lugar não é mais no pagode, você não se encaixa mais lá. Teu lugar não é mais no funk, você não se encaixa mais lá. Teu lugar não é prostituição, você não se encaixa mais lá. Com a boca doce ou amarga, o meu lugar é na presença do Senhor. Só quem entende isso, fica de pé comigo glorificando a Jeová, se você puder. Olhe para o pastor Carlos que eu vou concluir. Amados, eu congreguei na Metodista há alguns anos. Eu amo o bispo. Eu não vou falar o nome do bispo, em respeito está sendo gravado. Mas fique em pé que eu encerro. Eu lembro uma vez que eu fazia uns cultos de terça-feira, não sei se minha mãe vai lembrar disso. Eu ia dirigir o culto de terça-feira e pregava no culto de terça-feira. Então eu dirigia e pregava. E a igreja ficava assim, lotada. Aí eu teve um dia que eu tinha que fazer um depósito bancário. Eu me atrasei 15 minutos. Ô irmão, 15 minutos? Não, mentira. O culto começava às 7h30, eu cheguei 8, mas eu tinha que fazer aquele depósito. Para uma pessoa em São Paulo. Minha mãe sabe. Eu tinha que fazer esse depósito para ajudar uma pessoa. Quando eu cheguei na igreja, o pastor estava cantando. Você não está preparado para ouvir isso aqui, não? Quem quer ouvir, diga glória a Deus. A igreja cheia, eu cheguei. Eu disse, eu vou falar para o bispo. Quando eu cheguei, ele disse assim, fica em pé, irmão, vamos bater palma. O povo começou a bater palma e disse assim, ó, chegou o artista. E eu assim, irmão, encolhido. Ainda bem que eu sou preto, senão eu ficava vermelho. Ele falou assim, ó, aqui você não chega a hora que quer. O povo está te esperando e você vem essa hora. Nem deixou explicar. Não quero nem justificativa. Não me chega mais esse horário. A igreja ficou toda atônita. Eu disse assim, fique em paz, irmão. Obreiro tem que ter casca de tartaruga. Deixa eu te explicar. Do meio que eu vim, não tem papo torto. Então, do meio que eu saí, ou você é, ou você vai tomar bala. Opa. Meu pastor só estava me disciplinando. E dizendo aqui, você é obreiro. Se eu não tivesse firme em Jesus, eu desviava. Mas como eu sei de onde Jesus me arrancou, opa,
Eu entendi que era só um cuidado de Deus para a minha vida, para não vacilar mais. Fica difícil que você não concorda, né? É que ovelha é ovelha, o obreiro tem que andar direito. Porque Paulo olhou para Timóteo e disse: você é meu filho, mas larga a mão de ser negligente. Você está negligenciando o dom de Deus. Qual era o problema de Timóteo? Queria servir Deus com a boca doce. Os anciãos não querem me ouvir. Os hereges estão me pressionando. Não vou fazer com afinco. Aí Paulo disse assim, não despreze o dom que eu te dei. O dom que você recebeu não é de profecia, não é língua estranha, é presbitério. Se Deus te chamou para servir, Timóteo, não mede força. Se a igreja quiser ouvir, você prega. Se não quiser ouvir, você prega do mesmo jeito, porque o teu galardão vem de cima e não vem. Agora melhorou, glória a Deus. Está entendendo isso? Então, antes de nós orarmos, bata na mão de 3 e diga para ele assim, vai desviar por qualquer coisa ou você está firme em Cristo? Olha aí, você vai desviar por qualquer coisa ou você está saciado no pão vivo que desceu do céu? Para onde você vai? Alguém está entendendo? Abra a boca e diga a glória o mais alto que você puder. Vamos orar. Varão com varão, varoa com varoa, a não ser que sejam íntimos. Eu só quero evitar constrangimento. De 2 em 2, vire de frente para alguém, nós vamos orar. Vigileiro gosta de orar. Vire de frente para alguém, pegue na mão dessa pessoa, nós só vamos clamar por avivamento e renovo. Opa! Jesus está com saudade da gente, irmão. Jesus está com saudade daquele glória que você dava. Jesus está com saudade quando você descia na madrugada, não para clamar por porta. Não é pecado não, mas você queria ser um vaso, lembra disso? Você queria ser batizado no Espírito Santo. Oh, maravilha! Você dizia a Jesus: eu só quero falar da tua palavra, me dá uma chance, me dá esse dom aí. Alguém já está recebendo? Eu lembro uma vez que encontrei o pastor Elcio de Assis, eu disse para ele: se eu sou pregador hoje, é porque um dia eu vi o senhor pregando e queria ser igual ao senhor. Eu sei que a gente não tem nada a ver pregando, mas eu disse: pastor, meu sonho era ser pregador, era ser cantor, era fazer alguma coisa para Deus. Ele está com saudade dessa igreja adoradora, que não sente fome, que não quer saber a hora que o culto começa ou termina. A gente quer ir para o deserto ouvir ele ministrar. Aí já começou. Se a igreja está com a porta aberta, eu quero estar no meio. Se a igreja está com a porta aberta, eu quero estar no meio. Eu não quero saber se eu vou servir água, eu não quero saber se eu vou limpar o púlpito, eu não quero saber se eu vou olhar o carro. Eu quero servir, eu quero adorar, porque não há outro destino, não há outro lugar. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde iremos? Ore agora, ore agora. Meu Deus, do meu lado direito, alguém já está orando com fervor. Abre a tua boca e diz: Senhor, eu não quero ir embora essa madrugada sem receber a tua presença até transbordar. Mesmo que eu não ganhe a vitória, sem a sua presença não dá. Faça como Davi, leva a coroa, leva trono, mas não arranca o espírito. Não arranca. Não arranca o espírito, é pelo espírito, é no espírito. Eu dependo do espírito, eu quero ser cheio do espírito. Me encha do teu espírito, me encha do teu espírito, me encha do teu espírito, me encha do teu espírito. Meu Deus, recebe esse renovo da parte do Senhor. Seja renovado em nome do Senhor Jesus. Seja grato,
fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar, levante as mãos e declare: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só esperando. Vem, vamos dançar Maranhada. Maranhada. Tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro minha casa. Pode morar aqui. Oh, em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja declara sim, mas a igreja será arrebatada num piscar de a bateria. Oh, em breve Jesus. Mais forte, irmão, vai, vai, vai. Mão lá em cima, vem. Mas a igreja canta com força, vai, irmão. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Porque Ele vive, posso crer no porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Somente a igreja, porque Ele vive, porque Ele vive. Declare bem alto. Posso. Declare: mas eu bem sei. Declare forte: mas eu bem sei que a minha está nas mãos de quem?
nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.